sem deixar entrar. Não deu problema interno? Não, não sei que é não. E vociferando, ou seja, no grito tentando fazer com que ninguém, nem funcionário, nem dirigente, entrasse no vestiário com esses papos. Tu não deixa, não deixa. Quem vive na sombra dos outros está morto. Vamos fazer o caminho, não tem, cara. Porque se tu deixar esse tipo de assunto entrar para um vestiário, tu preparando para um jogo que era decisivo para ti. De ganhar o retorno do Caxias. Isso. Aí tu tá para um jogo decisivo. Aí tu vai ficar dentro do teu vestiário falando que o teu rival tá para ser campeão de alguma coisa. Eu estou desmanchando aquilo que eu fiz. Então não se deixou na época. Todo mundo ajudou, dirigente, funcionário, massagista, roupeiro, médico. Não deixa esse assunto entrar aqui. Então tinha todo mundo aos berros. Alguém levantava, não, aqui não. Certo. E o curioso é que na semana seguinte, de novo, o Grêmio ia enfrentar o Caxias lá aí pela fase final. No dia seguinte, um dia antes, o Inter caiu com o Olímpia do Beira-Rio, aquela tragédia toda. E aí que eu estou falando desse jogo, estava concentrado no esse que tava falando. Olímpico, e ali tinha aquela sacadona, lembra? Que tu ficava vendo o suplementar. E aí era aquela caravana, aquela multidão saindo do estádio, passando pela rua do lado ali. Tá? E os caras na sacada sacaneando, cara. Ou seja, de alguma forma botaram para fora uma pressão que cada um tinha internamente. Exatamente. Mas foi uma coisa que eu soube, porque eu não estava ali, claro. Com certeza eu não estava na sacada, e aí, Cifo, eu não. Claro. Até porque eu, por comportamento e por conduta, eu sempre evitei esse confronto. Daí o curioso é que o Grêmio acabou perdendo os pênaltis pro Caxias também, que tinha que regularmente se empatar e ia para os pênaltis. A tua palestra desse Grêmio Caxias, tu lembra porque ficou antes, no pré-jogo, tocando no estádio Olímpico, o hino do Grêmio, nós somos campeões da América. Cláudio, analisando a... Até que eu tô bonitinho, né, cara? Já tá novo, né? Até que eu tô bonitinho. Parece que tem 38 anos aí, 6 meses. Eu era bonitinho, cara. Eu tô meio judiado hoje. Tu fez uma modificação no esquema do Grêmio a partir do 4x0 contra o Pelotas, saindo do 4-3-3 para o 4-4-2, um quadrado. Na época era chamado quadrado. E aí vocês emendaram 6 vitórias, até incluindo o Grenal, e tomaram 1 ou 2 gols nesse período. O que te levou a fazer essa modificação do esquema? Hein? Aquilo que eu contei há pouco, que eu fui no hospital, lembra? Do Assis. E eu disse, não vai nesse que não é jogo para ele. A partir da volta, em conquistando a vitória que precisa, ele vai entrar e vai ser a solução para os nossos problemas todos. Foi uma coisa bem planejada, ele foi preparado para quando entrar para ser a solução técnica. Porque o time era mais transpiração, né? A gente não tinha um time tão técnico assim. O Cuca na época tinha pulmão para fazer aquele corredor de vai e volta, marca pelo Assis, entra lá na frente, vai na área. O Jandir era uma força física com uma noção de espaço. O Lino era um segundo homem que marcava que nem um louco, mas tinha capacidade também para infiltrar, chegar de trás. O Paulo Egídio era os pontos esquerda de hoje, tipo Everton. Tipo Fernandinho foi antes no Grêmio, mas o Paulo Egídio me lembra muito o Everton. Hoje vendo o Everton, né? Porque é o cara que joga pela esquerda e mais pé direito. O Paulo Egídio não era canhoto. Ele o sabia usar também, mas ele era mais dessa. E ele levava com o pé direito para o fundo, e se o cara fechasse o fundo, ele entrava para dentro com o pé direito para jogar, como o Everton faz. Eu não estou comparando o jogador, é só a característica, né? Certo. Então era um time que era assim. Foi a formação que acabou dando certo, que buscou os resultados, foi a formação planejada. Por necessidade. Chamado de quadrado na época. Por necessidade. Aí no primeiro jogo que tu perde 5 meses depois, um grupo vai ter essa manifestação. Foi o momento mais doído dessa participação aí foi esse. Eu vi que tu te irritou, foi esse. Hoje é proibido estar usando, né? Mas fiquei muito puto.
Tu fez esse gesto, tu lembra Fiquei desse bravo. fato que eu estou contando aqui? Fiquei bravo, eu disse, poxa vida, tô aqui, né? E perdi um jogo bobo, lembra? Era um Sim. jogo bobo, jogamos melhor e podia ter ganho. E aí por detalhe de jogo tu perde. Exato. Porque de um dia tu tem que ir perder. Tu não fica... Ainda mais que tu 20%. teve muito desfalque, os jogadores começaram a se lesionar. Não, também. foi É. o do meio do ano pro final do ano de 8-9 foi um terror. Tu perdeu jogadores. Foi perdendo jogadores, o ambiente deu uma piorada por N detalhes. Sim. Né? E aí, depois de 5 meses, tu perde e tu tem que ouvir isso. Aí é para matar o time. É. Agora, se tu der a sorte de matar, e aí, felizmente, na época, tá? Se tu lembrares, o Mazzaropi pegou 2 pênaltis. Não, ele virou capa das revistas. Não. Tudo. O Mazzaropi, tanto que eu na época dizia para ele, né? Ô meu, tá na hora de dar uma salvadinha, né? E ele, pô, ele era um terror, ele era bom, uma barbaridade. Ele não tinha muita estatura, mas ele era muito bom. Muito bom, muito bom. E tem a história do Cuca, que eu já contei até nas rádios e tudo, e o Cuca mesmo já o contou, a história da final contra o Sport. Sim. A da Copa do Brasil, quando tu entrar nesse assunto, Sim. aí eu te conto. Tá certo. Alberto Franco, então, contigo para finalizar. Eu acho que é isso aí, Claudião. Pô, muito obrigado. Vamos terminar agora aqui o gauchão, nessa primeira parte da entrevista, depois nós vamos te aproveitar da tua memória aí pra gente dar Vamos um tentar seguimento. lembrar das coisas. Isso.